Acompanhe a leitura que será feita da Palavra de Deus, essa porção que estaremos meditando hoje. Mateus 5, 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Podem sentar, amados. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixava as suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, questionando várias crenças e atitudes tomadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Irmãos, isso aconteceu em um momento da história em que a igreja do Senhor Jesus Cristo tinha se desviado do caminho do Senhor. Não toda ela, mas grande parte da igreja de Cristo. Havia um momento em que a pregação era de que a salvação poderia ser vendida por dinheiro, porque os sacerdotes, eles diziam que quando alguém comprava uma indulgência, uma espécie de papel assinado pelo Papa, esses homens que compravam esse papel estavam libertando do inferno a alma de parentes seus, que estavam ali presos, e quando a moeda caía no gasofilaço, a alma era libertada do purgatório ou do inferno, e essa pessoa podia ser salva. Essa igreja era uma igreja em que estava considerando não a palavra de Deus como única regra de fé e prática, mas sim a palavra do Papa e a palavra dos concílios da igreja também. Sendo assim, a igreja não estava sendo dirigida pela Escritura, mas sim por pessoas que tinham o coração corrompido e estavam distantes do Senhor. O povo não podia, nesse tempo, ouvir a pregação da palavra como você está ouvindo hoje aqui no seu idioma. Afinal, a Bíblia era pregada em uma língua diferente da língua do povo, geralmente em latim, e o povo estava ali vendo o sacerdote virado de costas para o povo e de frente para o altar e fazendo sua prédica, onde o povo não entendia nada e participava apenas de um ritual religioso. Tal período, irmãos, era um período de verdadeiro caos na igreja de Cristo. Porém, o Senhor, como cuida da sua igreja e nunca permite que a sua igreja se acabe, o Senhor levantou um monge chamado Martinho Lutero e tantos outros homens também para reformarem a sua igreja. Um movimento tão precioso eclodiu. O Senhor utilizou Martinho Lutero, o Senhor utilizou João Calvino, John Knox e tantos outros reformadores para, de maneira graciosa e poderosa, trazer o seu povo de volta à palavra da verdade. Foi daí em diante que considerável número de irmãos então foi salvo. Os olhos desses irmãos foram abertos. Muitos abandonaram seus maus caminhos, abandonaram a Igreja Católica Apostólica Romana e plantaram aquilo que nós conhecemos hoje como Igreja Protestante, e aqui nós estamos, por fruto do trabalho de homens como esses que nós estamos falando agora, que foram agentes do Senhor para reformarem a Igreja de Cristo. Mas, irmãos, como é que isso aconteceu? Quando nós paramos para pensar, como é que algo tão grande pode acontecer? Como é que isso pode chegar até os nossos dias? Como é que essa reforma pode tomar continentes e ocupar aí basicamente os 4 cantos do planeta Terra? Como é que isso é possível hoje ainda, irmãos? Como é que isso aconteceu? Bem, nós temos uma resposta clara, dada pelo próprio Lutero, pelo menos a frase é atribuída a ele. Perguntaram a Lutero o que é que ele fez, e Lutero simplesmente disse assim: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. Lutero vai dizer: a palavra fez tudo.
A resposta de Lutero, então, para a obra que Deus executou por meio dele é: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi ensinar, foi escrever, no sentido de traduzir a palavra de Deus, e foi pregar a palavra de Deus. E quem fez tudo isso não foi eu, quem fez tudo isso foi a palavra de Deus. E foi justamente isso, irmãos, que nós vimos na vida dos reformadores. Quando nós estudamos sobre a reforma, é exatamente isso que nós encontramos. Nós vemos homens sérios, pastores sérios, fazendo o que se faz até os dias de hoje, dizendo aquilo que a palavra do Senhor ensina, expondo a poderosa palavra de Deus, mostrando que só em Jesus há salvação e que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é isso, meus irmãos, que é o verdadeiro Evangelho. É a palavra de Deus sendo pregada fielmente, ensinada fielmente, e utilizada por um Deus que tem todo o poder para transformar o coração que Ele quiser. Esse é o ensino do Senhor Jesus. E quando nós lemos o seu Evangelho, nós aprendemos exatamente isso. Nós aprendemos que o homem só pode ser salvo por meio da pregação da palavra de Deus. Nós aprendemos que a Escritura é suficiente para nos guiar no caminho que nós devemos andar, para que nós possamos viver uma vida que glorifica de fato a Deus. Nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos retirar nada da Bíblia quando nós estudamos o Evangelho. Nós aprendemos também que nós não devemos considerar nem mesmo a opinião de homens, quando a opinião desses homens são contrárias à Escritura Sagrada. E é essa doutrina tão preciosa que os reformadores chamaram de sola Escritura, ou somente a Escritura. E hoje nós vamos estar abrindo no mês de outubro, o mês da reforma, uma nova série de exposições. Nós vamos estar estudando durante todo esse mês, o mês de outubro, sobre os 5 solas da reforma: sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christo e soli Deo Glória. E nós vamos começar então analisando esse texto de Mateus, no Sermão do Monte, falado pelo próprio Cristo, aprendendo sobre essa doutrina tão preciosa do somente a Escritura. E creiam, meus irmãos, nós vivemos coisas tão terríveis até quanto os reformadores viviam no tempo da Igreja Católica. Afinal, sem Deus, o homem procura arrumar todos os meios, procura inventar desculpas possíveis para seus prazeres pecaminosos. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu uma distorção dita de maneira tão grande como nos dias de hoje? Pessoas que chegam para a gente e vão dizer, olha, querendo justificar os seus atos pecaminosos, e dizem assim: não, você não precisa mais da Bíblia, porque hoje nós estamos vivendo pela graça, nós não estamos mais andando na lei. Hoje muita gente tem falado isso, usado esse argumento para apoiar suas práticas pecaminosas. Nós não vivemos mais na época da lei, nós não precisamos mais estar estudando tanto a Bíblia assim, porque nós vivemos hoje pelo período da graça, é a graça de Deus. Mas diante disso, nós podemos nos perguntar: será que a Escritura de fato ensina isso? Será que nós podemos viver uma vida de pecado porque nós estamos debaixo da graça? Será que nós não precisamos mais ler com afinco a palavra de Deus e estudar com afinco a palavra de Deus porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? Será que a lei de Deus ela foi abolida? Será que nós podemos rasgar páginas da nossa Bíblia? Será que nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer: eu creio apenas nisso, mas eu não creio naquilo outro, mesmo não estando escrito na palavra do Senhor? O texto que nós lemos hoje, irmãos, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, nos ensina justamente o contrário. Nos ensina que nós precisamos da palavra de Deus e de toda a palavra de Deus. E que é vivendo a palavra de Deus que nós encontramos salvação, porque é na palavra de Deus que nós encontramos o nosso Cristo. Mas para você poder entender um pouco melhor do contexto em que nós estamos no Sermão do Monte. Pouquíssimas pessoas aqui estão que pegaram a série de exposições que nós fizemos no Sermão do Monte. Temos alguns irmãos que devem se lembrar disso. Cerca de 5 anos e meio atrás, nós expomos todo o Sermão do Monte. E nós vamos retornar de novo para um texto do Sermão do Monte, aprendendo com o Senhor Jesus. Em um momento em que Cristo está fazendo justamente uma transição. Ele está continuando aquilo que ele está falando anteriormente, mas começando também uma nova sessão. Se você voltar alguns versículos anteriores, você vai ver que o Senhor Jesus estava tratando, logo no comecinho do capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Depois ele falou sobre como os seus discípulos devem viver
nessas bem-aventuranças, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. E agora o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tendo ensinado sobre como o povo de Deus deve viver, sobre quais são as características de um cristão, ele vai continuar a tratar, continuando a discorrer no seu Sermão do Monte, mostrando que as nossas vidas devem manifestar a natureza de alguém que de fato nasceu de novo, as características de um povo que de fato é um povo celestial. É nessa sessão então que Jesus vai começar a dizer para a gente como é que isso deve ser realizado. E isso só pode ser realizado, ou seja, uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, se nós andarmos pela lei do Senhor. Veja, Jesus falou sobre isso, bem-aventurados são, deu as características do crente, falou que o crente ele é sal da terra, ele é luz do mundo, mas agora ele vai começar a dizer como é que nós vivemos assim, como é que nós andamos dessa maneira, como é que a nossa vida vai de fato resplandecer isso. E Cristo nos mostra, vivendo uma vida pela lei do Senhor. É por isso que você vai ver logo na continuação do texto, Jesus tratando ali sobre homicídio, adultério, juramento, vingança, amor ao próximo. Jesus está agora pegando a lei, abrindo a lei, expondo a lei e ensinando ao povo de Deus sobre como é que o povo de Deus deveria viver, sobre como é que o povo de Deus deveria andar. E nós vamos então olhar para o versículo 17 a 20, justamente nessa transição. Jesus mostrando, olha, eu não revoguei a lei, eu não aboli a lei tem que ser cumprida, e eu vou mostrar a vocês como é que a lei tem que ser cumprida, como é que a gente lida com homicídio de acordo com a lei, como é que nós lidamos com adultério de acordo com a lei, como é que nós lidamos com o juramento de acordo com a lei, como a gente lida com a vingança de acordo com a lei, como nós lidamos com o amor ao próximo de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Esses são, então, os ensinos de Cristo sobre a lei do Senhor, contidos aqui no versículo 17 até o versículo 20. E a primeira coisa que Jesus nos mostra, de maneira muito clara, é que Ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir a lei. E eu quero convidá-lo a ler de novo o versículo 17 e 18, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos 3 aspectos da lei do Senhor: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. O que são esses aspectos da lei de Deus? A lei moral, você encontra um resumo dela nos 10 mandamentos. É a lei que Deus nos deu para que nós possamos viver de uma maneira santa no que diz respeito à nossa moral. A lei cerimonial consiste de leis dadas pelo Senhor na antiga aliança, e você vai encontrar isso lá em Êxodo e Levítico, que são leis referentes ao templo, aos sacrifícios, rituais de purificação. Se você já leu esses 2 livros, você deve ter percebido como essa lei cerimonial é específica, o material é específico, como é feito é específico, tudo é de fato muito detalhado. Nós temos também o aspecto da lei civil, o qual o Senhor estava governando Israel como uma nação, e Deus dava leis civis para que o povo pudesse viver ali em ordem. E nós precisamos ter isso em mente, para entender o que Cristo está nos ensinando aqui. Porque Jesus está falando, olha, eu não vim para revogar a lei, ou os profetas. Jesus não veio para revogar o Antigo Testamento. Nenhuma parte do Antigo Testamento foi excluída, ou foi anulada pelo Senhor Jesus. Não é porque os anos se passaram que o Antigo Testamento perdeu o seu valor. Não é porque a decisão dos homens aconteceram e foram novas decisões que o Antigo Testamento perdeu o seu valor. Não é porque os escribas e fariseus pensavam diferente que o Antigo Testamento perdeu o seu valor. Não importa o que quer que aconteça, meus irmãos. Nada muda a realidade de que Jesus não veio para anular o Antigo Testamento. Eu chamo aqui a sua atenção, meus irmãos, para ensinamentos errôneos que existem quanto a isso até mesmo hoje em dia. Pessoas vão dizer, olha, tem partes ou o Antigo Testamento não deve ser cumprido. Os liberais, por exemplo, vão dizer que alguns textos
do Antigo Testamento são inspirados e outros não. Por exemplo, eles não acreditam no livro de Jonas. Não é possível que o grande peixe tenha comido Jonas e tenha depois vomitado ele. Os liberais bradam isso aos quatro ventos. Há irmãos até mesmo bem intencionados que vão dizer assim: olha, o Antigo Testamento não vale mais para nós. O que nós precisamos agora é ler o Novo Testamento. Há igrejas hoje em dia em que o Antigo Testamento não é nem pregado mais. Mas, irmãos, essas coisas não podem adentrar o nosso coração. Nós precisamos não é aprender com esses homens, mas é aprendermos com o Senhor e com os ensinos do Senhor. E Jesus vai dizer que ele considerava todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. O Antigo Testamento era toda a Bíblia que Cristo tinha até a sua chegada aqui. O Novo Testamento passa a ser escrito quando Cristo vem. A partir que Cristo vai subir aos céus, nós começamos a ver o Novo Testamento sendo escrito. Jesus então está olhando para tudo que existia como Bíblia no seu tempo, e ele está dizendo assim: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Não importa se seja um i, não importa se seja um tio, não importa se seja nenhuma parte pequenininha aqui, eu não vim tirar nada, eu não vim mudar nada no sentido de retirar isso daquilo que está na lei e daquilo que está nos profetas. O que Cristo veio para fazer foi de fato o contrário, foi cumprir a lei do Senhor. E o que é, irmãos, isso? Como é que isso se dá? Nós precisamos recorrer ao Novo Testamento para poder entender isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Deus Todo-Poderoso veio a nós como homem. E eu não sei se isso choca a sua mente, mas Jesus veio aqui como um homem e ele teve que cumprir toda a lei do Senhor. Jesus Cristo teve que obedecer toda a lei, vivendo como um homem nessa terra e cumprindo toda a lei de Deus. É por isso, irmãos, que não houve e não há ninguém que possa acusar o nosso Cristo e sair vitorioso, porque Hebreus vai dizer que ele foi tentado, mas contudo sem pecado, porque Jesus teve que cumprir toda a lei. Mas por que Jesus cumpriu toda a lei? Porque era necessário, era preciso. Jesus era o sacrifício em lugar do seu povo eleito. Nós devemos cumprir a lei do Senhor, mas nós sabemos muito bem o que nós fizemos. Lá no Éden, um homem desobedeceu a Deus, um homem descumpriu a lei do Senhor. Dessa feita, para que nós pudéssemos ser salvos, alguém precisava cumprir a lei no nosso lugar. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele cumpriu cabalmente cada uma das exigências da lei, para que ele pudesse se oferecer a Deus como um cordeiro que é sem mácula, um cordeiro que não tem defeito, um cordeiro que não tem pecado, para que ele pudesse morrer para perdoar os nossos pecados. É por isso, irmãos, que nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Jesus Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Se você fosse depender da sua obediência para ser salvo, se eu fosse depender da minha obediência para ser salvo, nós estaríamos perdidos. Louvado seja Deus pelo sangue de Cristo, um sangue vertido sem mácula, um sangue pago por um cordeiro que não pecou, um sangue pago por alguém que obedeceu toda a lei de Deus, fazendo o que nós não poderíamos fazer. Paulo compreendia muito bem isso. E é por isso que Romanos 8,4 ele vai dizer: a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se Cristo obedeceu à lei de Deus, nós agora somos capacitados pelo Senhor para também podermos obedecer à lei de Deus. É por isso que nós somos um povo da reforma. É por isso que nós somos um povo do sola escritura. Porque nós entendemos, meus irmãos, que por mais que o nosso coração enganoso, ele exista dentro de nós, ele pulse dentro de nós, o Senhor nos diz que caminho nós devemos seguir, e o Senhor nos mostra que o caminho que nós devemos seguir está na sua palavra. Nós dizemos não ao nosso coração, e nós observamos o nosso Deus falando conosco, e nós dizemos: nós vamos te obedecer, ó Deus.
Porque nós temos um Deus que nos capacita a obedecer por meio da obediência do seu próprio Filho e do seu Espírito que habita em nós. Essa é uma das maneiras pelas quais Jesus cumpre a lei do Senhor. Ele cumpre a lei obedecendo a toda a lei. Mas Jesus também ele cumpre a lei, irmãos, trazendo o cumprimento de tudo aquilo que foi falado pelos profetas acerca dele. Os irmãos conhecem muito bem Isaías, capítulo 53, e os irmãos sabem que lá em Isaías 53, o profeta fala detalhadamente sobre como Cristo iria morrer. Sobre o fato dele ser humilhado, dele receber ali uma lança, ele ser traspassado, ele ser moído, do castigo que nos traz a paz, caindo sobre ele. Isaías não viu isso no sentido físico, mas recebeu uma revelação do Senhor e disse, é isso que vai acontecer com o servo do Senhor. E quando Jesus Cristo vem, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, porque Jesus é aquele que cumpre a lei. Jesus também é aquele que cumpre a lei cerimonial. Toda a lei cerimonial, meus irmãos, ela foi dada ao povo de Deus, para que o povo de Deus soubesse como adorar o Senhor e entender que a adoração só poderia acontecer por meio de Cristo. E Jesus cumpre a lei cerimonial, porque toda a lei cerimonial apontava para Ele. Veja, é por isso que hoje nós não temos um cordeiro aqui na frente. É por isso que ninguém aqui veio hoje ir para cá com um cordeiro e entregou e disse, ó pastor, está aqui para o Senhor sacrificar, está aqui para o Senhor matar o cordeiro pelo meu pecado. Nós não precisamos, irmãos, mais de cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriu a lei cerimonial no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar. E aqui você precisa entender isso. Ele não aboliu a lei cerimonial. Ele não olhou e disse, isso não presta, isso não serve. Não é isso. Ele cumpriu a lei cerimonial. Ele obedeceu aquilo que a lei cerimonial apontava. Ele é aquele para quem a lei cerimonial dizia, ele vai vir. E Jesus veio. E hoje nós não temos mais um cordeiro, mas nós temos diante de nós a ceia, na mesa do Senhor, que aponta para as mesmas verdades que o cordeiro apontava, e que nos mostram acerca do nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus também cumpriu a lei no sentido de retirar dos judeus o reino. E é por isso que Mateus 21, 43 vai dizer, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Jesus nos fez não mais uma nação teocrática como Israel era. Nós não temos mais o povo de Deus em apenas um lugar. Nós temos agora o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, de maneira que o Senhor vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós agora não estamos mais em um lugar, nós estamos agora espalhados, irmãos. E é por isso que em Cristo nós não temos mais a necessidade de uma lei civil que reja e que governe uma nação. Nós podemos beber desses princípios, aprender sobre esses princípios, para aplicar esses princípios na nossa nação. Mas nós não vivemos mais sob a lei civil da Bíblia, porque ela também foi cumprida em Cristo, nos fazendo um povo muito maior, e nós viveremos sobre essa lei de maneira maravilhosa, sem nenhum tipo de erro, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, governada pelo Senhor. Jesus também cumpre a lei, irmãos, morrendo no nosso lugar. E é por isso que ele fala, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, porque Romanos 6, 23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. Jesus, então, recebe a punição da lei. Ele cumpre cada aspecto, percebe isso? Até mesmo recebendo a punição. A lei exige que o pecador seja morto. Jesus, então, vai dizer, olha, eu entrego a minha vida no lugar do meu povo. Eu morro no lugar do meu povo. Eu cumpro a lei. Não é preciso isso, eu cumpro. Veja, Jonas não morreu no ventre do peixe, porque Jesus ia cumprir a lei no lugar dele. Porque o nosso Deus, Ele faz isso, irmãos. Ele não é um Deus que olha para a sua palavra e a rejeita. Ele não é um Deus que vai dizer, isso aqui é difícil demais de ser obedecido. Isso aqui eu faço, isso aqui não.
Ele é um Deus que sabe que a sua palavra é perfeita, e Ele vem encarnado, e Ele cumpre a lei. É por isso que logo após Ele falar que Ele não veio para revogar, que Ele veio para cumprir a lei, Jesus vira para o povo e vai dizer: até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada, irmãos, nada pode ser retirado da palavra de Deus. A lei de Deus deve ser cumprida. A lei de Deus deve ser obedecida. A lei de Deus deve ser vivida na nossa vida. E é por isso que Jesus vai, depois de dizer: olha, eu não tiro nada, Ele vai dizer de maneira muito clara quais são as consequências de um homem que desobedece à lei de Deus. O que é que isso acarreta para um homem? O que é que isso traz para um homem? E Ele vai virar para mim e para você, Ele vai dizer: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Porém, os que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha o que Cristo está nos falando. Ele está falando agora sobre a gente. Ele falou sobre Ele: eu cumpri a lei, eu não vim abolir, eu não vou tirar nada. E Ele para mim e para você e vai dizer: olha, se você observar esses mandamentos, você vai ser uma pessoa dentro do reino dos céus, considerada como grande. Se você não observar, você vai ser considerado como mínimo. E não importa que mandamentos sejam os menores ou sejam os maiores. Mas o que é que Cristo queria nos ensinar com isso? Jesus está nos dizendo aqui, focando, mostrando a mim e a você, que todos os mandamentos do Senhor precisam ser obedecidos. É o mesmo ensino que Tiago 2,10 traz, quando vai dizer, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você consegue entender, meu irmão, o quão sério é isso? Não importa se o mandamento é pequeno ou grande, se um homem desobedece a qualquer um dos mandamentos do Senhor, ele já é passível do juízo eterno. Ele já é passível do inferno. E nós precisamos entender isso. Não há desculpa para que nós não vivamos o sola escritura. Não há desculpa para que nós digamos para Deus: eu não vou obedecer isso porque eu não concordo. Eu não vou fazer isso porque eu não acho que é bem assim. E tem crentes que são assim, não é? Você já parou para pensar que tem crente que escolhe os mandamentos? Eles escolhem o que eles vão obedecer. Esse negócio de dia do Senhor, pastor, não, esse aqui é muito difícil. Esse aqui, não adulterar até que está certinho, dá para fazer. Mas esse negócio, pastor, de não falar a verdade, se eu não mentir no meu emprego, pastor, eu vou ser demitido. Esse aqui eu não consigo cumprir. Esse negócio aqui, pastor, de sexo só depois do casamento, tá louco. Isso não é possível, não. E quantos crentes, irmãos, têm vivido nessa perspectiva? E o pior, quantos crentes, ou ditos crentes, têm não apenas descumprido os mandamentos, mas ensinado a outros homens a descumprirem os mandamentos, que é isso que Cristo fala aqui. Descumprem os mandamentos e ensinam a outros homens também. Quanta gente, quantas pessoas na igreja de Cristo têm feito isso? É preciso a gente se lembrar que depois Jesus vai falar em Mateus 7,21, que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nós precisamos nos lembrar disso. Tem muita gente dentro da igreja que tem mutilado a lei do Senhor e que tem batido no peito e dito que é reformado, mas que tem vivido uma vida estranha à palavra de Deus. E essa advertência do nosso Senhor, ela é muito séria. Um cristão verdadeiro não tem o desejo de ensinar outros a desobedecerem.
Um cristão verdadeiro não tem o desejo de olhar e dizer, eu quero ficar desobedecendo a esse ponto, isso aqui eu vou fazer errado, e isso aqui está certo na minha vida, não. Se você for para Hebreus, você vai ver uma advertência muito séria do Senhor sobre o pecado deliberado. Um homem que comete o pecado deliberado, que sabe que está pecando e continua pecando, aquele homem, ele está se rebelando contra o Senhor e pisando o sangue da aliança e ultrajando ao Espírito de Deus. Porque tal coisa não deve se achar no meio do povo de Deus, meus irmãos. E essa advertência muito séria. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pois que dos menores, e ensinar outros homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqui não está falando nem que esse homem, ele foi para o céu, mas é no reino dos céus. A gente faz parte da igreja. É um homem que não tem nem confiança de ninguém, meus irmãos. E é tão duro isso, que Jesus vai falar que esses homens que vivem sob uma perspectiva como essas, eles não vão herdar o reino dos céus. Eu não sei se você observou a advertência tão séria, que está aqui, nesse ensino do sola escritura, que Jesus fecha aqui o versículo 20, dizendo a mim e a você, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você percebe que a sua vida está em jogo? Muitas vezes nós olhamos para a doutrina do sola escritura e nós queremos apenas ver um aspecto dela, principalmente no ambiente que nós vivemos hoje, graças a Deus, de um florescimento de uma teologia reformada. Mas sabe qual é o aspecto que a gente gosta de ver da doutrina do sola escritura? É olhar para isso e dizer, nossa, na minha igreja se prega a Bíblia. Nós temos que acreditar na Bíblia. Nós temos que saber a Bíblia. Só que um aspecto do sola escritura, e eu ouso dizer que é o principal dela, é a obediência à Escritura. É um entendimento que só a Escritura é a minha única regra de fé e prática, e ela deve ser obedecida. Porque se isso não acontece, nós temos um sola escritura morto. E Jesus está falando sobre a lei. Não mudo nada, eu cumpro tudo. Ele é um modelo perfeito. Eu cumpri, olhem para mim. Veja o que eu fiz tudo isso. E ele conclui esse ensino, dizendo de maneira muito clara, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele frutifica como um cristão verdadeiro. E um falso crente frutifica como um falso crente. Qual era a justiça dos escribas e fariseus, para que nós saibamos que essa justiça tem que ser exercida na nossa vida? Que justiça é essa, irmãos? Que a nossa tem que passar muito da deles. Os fariseus eram homens que muitas vezes obedeciam à lei. E obedeciam às vezes literalmente, mas com o coração completamente distante do Senhor. Eram homens que também eram hipócritas, que muitas vezes diziam assim, façam isso, obedeçam isso, hajam assim, mas que na prática eles não faziam. É o famoso, faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Então, ou eles iam para um extremo de dizer, nós temos que obedecer tudo, e não é um extremo no sentido de ser errado, mas dizer, nós vamos ser detalhistas, nós vamos aprender. Eles pecavam quando acrescentavam coisas, até ali eles estavam certos, mas com o coração distante, isso era pecado. Ou está ensinando ao povo e fazendo outra coisa. É por isso que Jesus vai dizer, e essa advertência é muito séria, eu não sei se você observou o final dela, mas se a justiça de vocês não excederem muito a desses homens, veja a expressão de Cristo, jamais, jamais, de maneira nenhuma, de forma alguma, vocês poderão entrar no reino dos céus. Irmãos, eu penso que nós teremos uma terrível surpresa no dia da volta de Cristo. Nós teremos uma terrível surpresa, irmãos. Porque olharemos para pessoas
procuraremos essas pessoas e não encontraremos essas pessoas no céu. E talvez nós pensemos, mas ele estava na igreja, mas ele ensinava, mas cantava no louvor, mas fazia isso ou aquilo, mas tinha o coração longe de Deus. Ou era só um hipócrita que mandava os outros fazerem e que não faziam aquilo que estava sendo mandado. E isso é só na Escritura, irmãos. É Deus dizendo para mim e para você, como crente, você deve frutificar em amor ao Senhor, uma obediência de toda a lei de Deus. Você deve olhar para a palavra de Deus e dizer assim, eu preciso obedecer a ela toda, em todas as áreas da minha vida, e não há uma área que eu possa negociar essa obediência. E eu faço isso não para ser salvo, mas sim porque eu sou salvo em Cristo. E eu faço isso não para ter mérito diante de Deus, mas sim pelos méritos do nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E como nós precisamos sondar o nosso coração para ver se nós estamos assim, irmãos. Como nós precisamos fazer isso? E há vários aspectos da nossa vida que demonstram essa realidade. Às vezes nós abrimos a boca para pregar no nosso trabalho, mas nosso coração está distante do Senhor. Às vezes a gente exorta uma pessoa a fazer o certo, mas a gente está vivendo naquele pecado que a gente está exortando a pessoa a fazer. A nossa justiça, quando a gente vive assim, ela está comando dos escribas e dos fariseus. Às vezes a gente faz isso com a nossa família. Rapaz que vem com seus filhos aqui à frente, entrega um dízimo, dá um dinheiro para o seu filho colocar ali, mas ele não dizima. Ele está dizendo ao seu filho, você tem que servir ao Senhor com os seus bens, mas nem ele faz. Às vezes nós queremos ensinar a Bíblia aos nossos filhos, mas nós não lemos a Bíblia. É só porque a gente acha que nosso filho tem que ser crente, mas a gente não precisa ser crente. Às vezes a gente reclama com o nosso filho porque ele não orou, ensina ele a orar, mas a gente não ora. Você percebe como isso é uma vida carregada de hipocrisia? Nós estamos em maus lençóis se nós vivemos assim. Mas é preciso lembrarmos, irmãos, que a salvação não vem da obediência à lei. Não é porque você vai obedecer à lei que você vai ser salvo. Se você acha que você vai obedecer à lei para ser salvo, você também se encontra no mesmo aspecto dos escribas e fariseus. Eles achavam que eles podiam ser salvos pela sua própria justiça, pelas suas próprias obras, pela a sua obediência. E é por isso que eles rejeitaram a Cristo, porque para eles não precisavam de um Salvador. Eles eram o próprio Salvador deles próprios. A salvação consiste em nós olharmos para Cristo e entendermos justamente isso. Ele obedeceu a lei no meu lugar, Ele cumpriu a lei perfeitamente, Ele fez o que eu não poderia fazer, Ele pagou o preço, Ele recebeu a justiça da lei no meu lugar, e agora eu me visto da justiça desse Cristo. E para me vestir da justiça desse Cristo, eu tenho paz. E para me vestir da justiça dele, eu o amo, porque eu estou me vestindo do seu corpo, eu estou me vestindo do seu sangue, eu estou me vestindo do seu sofrimento, eu estou me vestindo da sua morte, eu estou me vestindo da sua ressurreição. Ele é grandioso demais para mim, para que eu agora viva a vida para mim mesmo. E aí nós começamos a olhar para a lei de maneira diferente. E aí nós olhamos para a lei dizendo, ela é boa, ela é mais doce do que o mel, ela é melhor do que o ouro, ela é melhor do que a prata, ela é tudo que eu preciso, porque a lei de Deus me leva a viver como o meu Cristo, e isso é tudo que eu quero. E essa justiça, irmãos, isso é um fruto da justiça de Cristo, e é esse tipo de justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. É a justiça que eu olho para mim e me vejo como Paulo. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que eu, tendo pregado, não venha eu mesmo a ser condenado naquilo que eu tenho pregado. É isso que nós vemos em Paulo.
A luta que há no nosso coração, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, e eu levanto, e eu peço perdão, e eu continuo olhando para Cristo, porque eu sei que só em Cristo há salvação. E eu tenho paz nele mesmo quando eu erro, porque eu sei que eu não vou permanecer no erro, porque ele é um pai que disciplina a mim, porque eu sou filho dele. E se nós vivemos assim, irmãos, aí nós estaremos vivendo o sola escritura. Entendendo que é somente a Bíblia, ensinando a Bíblia, pregando a Bíblia e vivendo a Bíblia em todas as áreas da nossa vida. Olhando para qualquer área que seja, entendendo aquilo que Deus quer para mim e procurando ser assim como o Senhor quer. É quando nós entendemos isso, irmãos, que nós vamos olhar e vamos dizer: nós não rasgamos nenhuma página da Bíblia. Toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, é a palavra de Deus. E no mundo caído, irmãos, uma igreja reformada, ela está sempre se reformando, porque ela continua retornando cotidianamente a palavra de Deus, e Deus continua reformando o nosso coração pela sua preciosa e bendita palavra. É por isso que o sola escritura, ele não é algo que nós apenas vemos nos livros, não é algo que apenas ensinamos na escola bíblica dominical. É uma doutrina que deve ser vivida em toda a nossa vida. Como anda o seu amor pela Escritura? Como anda o seu estudo da Escritura? Veja a advertência de Cristo. A sua justiça tem que exceder muito a dos escribas e fariseus. Eu tenho uma péssima notícia para te dar hoje. Os fariseus conheciam muito a Bíblia. Eles podiam até não obedecer, mas eles conheciam muito. Eles sabiam muito a palavra. E é uma coisa estranha hoje, quando nós encontramos tantos crentes analfabetos da palavra de Deus. Você percebe isso? É uma coisa estranha hoje, quando nós encontramos lares em que a palavra de Deus passa longe deles. Culto doméstico não é realizado, o ensino bíblico não existe. Os pais não sabem nada de Bíblia. Você quer ver uma prova disso? Os filhos vão crescendo, não tem interesse em fazer pública profissão de fé. Vão crescendo e muitos deles não têm interesse em servir na igreja. Nem amam ao Senhor, só vão para a igreja porque os pais trazem. Porque a doutrina do sola escritura tem andado longe dessas casas. Irmãos, foi essa doutrina, e é por isso que eu comecei com ela. Foi essa doutrina responsável pela reforma. É dessa doutrina que nós temos todos os outros solas. Sola gratia, sola fide, sola Christus e sola Deo Gloria. Partem do sola escritura. Se nós não a temos, nós não temos nada. Mas se nós a temos verdadeiramente, nós estamos dentro de um mercado que possui tudo. O que nós precisamos para a nossa alma. Sendo assim, irmãos, o nosso dever é ser o povo do sola escritura. Um povo que preza pela palavra, que estuda a palavra e que vive a palavra, buscando viver isso em sua integralidade. Não se permita ser um crente diferente, porque é um perigo muito grande para isso. A hipocrisia é um perigo muito grande. Você pode morrer, abrir seus olhos diante de Deus e ouvir Deus falando para você que Ele nunca lhe conheceu. E você vai dizer como os homens falaram: em teu nome eu fiz, Senhor. Em teu nome eu fiz. Em teu nome eu fiz. E o Senhor vai falar: não vos conheço.
Um coração transformado pelo Senhor. É um coração de alguém que ama ao Senhor. E por amar ao Senhor, obedece à lei do Senhor. E eu encerro o sermão dessa noite lembrando a você a fala de Cristo. É Ele quem diz isso. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Para guardar eu preciso conhecer. Para conhecer e guardar eu preciso amar. E a minha salvação se encontra em Cristo, e não na minha obediência. Guardemos isso em nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, obrigado porque o Teu Filho cumpriu a lei no nosso lugar. Obrigado, Deus, porque se não fosse pela obediência ativa e passiva de Cristo, nós estaríamos perdidos, Senhor. Sabemos, Deus, que não há salvação na obediência à Tua lei. Porque se nós quisermos nos salvar pela obediência dela, nós iremos naufragar, Senhor. Porque só um pecado nos traz condenação. E todos nós já pecamos, Deus. Sabemos que Cristo morreu na cruz e que o sacrifício dele foi aceito porque ele obedeceu à lei no nosso lugar. Sabemos que ele falou que nós não iríamos ficar sós, mas sim que ele iria nos mandar o seu Espírito. Sabemos que o seu Espírito em nós nos santifica, Senhor, nos levando ao amor e à obediência ao Senhor. Portanto, Deus, hoje nós te pedimos, sonda nosso coração, Senhor. E vê se há em nós hipocrisia, e vê se há em nós legalismo. E retira de nossos corações tais coisas. E leva-nos, Deus, a olharmos para Cristo, amarmos a Ele e procurarmos viver uma vida de obediência a toda a lei do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos andar como loucos, tentando saber o que é verdade ou o que não é na Tua palavra, porque toda a Tua palavra é verdade. E obrigado, Deus, porque nós podemos estar numa igreja em que nós entendemos que toda a palavra deve ser pregada. Pregamos aqui o Antigo Testamento, pregamos aqui o Novo Testamento. Não pulamos textos difíceis, porque nós precisamos, Deus, da Tua palavra. Que sejamos um povo do solo Escritura, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, Deus. E como pastor, eu te imploro, Senhor, quebra os corações duros. Abre os olhos daqueles que possam estar enganados. Dai vida àquele que está morto, Senhor. Adentra lares, Deus, que possam existir representados aqui nessa noite, onde apenas existe uma placa de cristianismo, mas nada de cristianismo dentro. Adentra, Deus, a esses lares com a Tua palavra. Transforma essas famílias que possam existir. Dai vida, Senhor. E cuida dos nossos filhos, Deus. Que os nossos filhos possam ver-nos como homens que ensinam, mas como homens que praticam, Deus. Não permita que nossos filhos nos vejam como homens que dizem, faz o que eu digo, filho, mas não faz o que eu faço. Tem piedade de nós temos pés de barro. Tudo isso só é possível pela Tua operação. A nossa santificação, Deus. Ainda que nós devamos agir, mas nós só conseguimos agir na dependência e no poder do Teu Espírito, Senhor. Então, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito, para que assim possamos Te glorificar com toda a nossa vida, Deus, adorando o Senhor em Espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir no texto que falamos hoje, Isaías 53. Abra a sua palavra, abra a palavra de Deus, a sua Bíblia, nesse texto.